Olá pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela Rede TVN de Comunicação, canal 8 da NET, de Americana para mais 9 cidades aqui da nossa região, sempre com um assunto interessante para você. Hoje é muito interessante, porque já faz tempo que eu estou tentando trazer o doutor Arnaldo Gouveia e hoje consegui, meio no laço, meio sem querer, mas está aqui e vamos falar sobre alguns assuntos que estão voltando. Doutor, primeiramente, muito obrigado, bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado pelo convite. Bom, doutor, a gente estava conversando sobre coisas que a gente já pensou que tinha acabado, né? Coisas do início do século passado, século XIX. Eu já estou querendo trazer o senhor a tempos para falar sobre isso. O retorno da sífilis, não só no Brasil, mas a nível mundial. Explica para o pessoal o que está acontecendo hoje, uma doença que estava até certo ponto administrada e hoje muita gente tem e não sabe que tem. Exatamente. O que acontece, com a sífilis tem acontecido um fenômeno que não é completamente explicado, tem muito a ver com a liberação sexual, claro, mas mesmo nos anos 80, quando eu estava na faculdade, era uma doença que estava em franco decréscimo. Depois dos anos 90 tinha muito pouco. A partir do meados do início dos anos 2000, começou a voltar e nos últimos 5 anos foi uma coisa catastrófica. Para você ter uma ideia, algumas regiões do Brasil, por exemplo, o Espírito Santo, teve um aumento de 5.000%. 5.000%. 50 vezes. Isso com impacto. E, tragicamente, a gente sabe disso através das gestantes, porque a sífilis em si não é uma doença de notificação. Não é uma doença que você notifica para o Estado, então o Estado não tem como contabilizar. Por que isso, doutor? Porque eu não Não é uma considerava doença que interessante. mata? Mata, mas demora muito. Demora. Então não estava preocupado, demora décadas. Mas o que é notificado é a sífilis na gestante e a sífilis neonatal, o bebê que nasce com sífilis. Porque o bebê que nasce com sífilis tem consequências graves e precoces se não tratado. Cegueira, lesões ósseas, lesões cerebrais, por aí vai. Inclusive a microcefalia também. Inclusive microcefalia também. Inclusive também. E por isso sempre foi acompanhado. E, é claro, se está aumentando na gestante, está aumentando no resto, não é só aumentar só até chegar na gestante. Exato. Né? Então, através da gestante, já sabe que através do aumento de 5.000%, de 50 vezes em 5 anos, a incidência em gestantes e recém-nascentes, ele viu que está explodindo no país. Eu já tinha. Eu que acompanho, às vezes que eu tenho um Facebook aberto, eu faço postagem, faz anos que eu tenho falado, está aumentando, está vindo, está vindo, está vindo. Eu fico observando. E aí saiu no Globo News, inclusive, tá aí na internet, um negócio muito interessante falando sobre isso. As consequências são ruins. Primeiro porque muita gente não descobre que tem a sífilis precocemente. Deixa eu interromper e fazer uma pergunta. Qual é o sintoma da sífilis e o que ela causa na pessoa? Porque é uma coisa que não está no nosso dia a dia, a gente não sabe o sintoma. Eu, pelo menos, sei que de repente matou muita gente, teve muito problema, e esses 5.000% que o senhor está falando para mim é uma coisa que eu estou acompanhando. Eu sei que de repente a coisa está vindo, mas muita gente não sabe. O que é a sífilis? A sífilis é uma doença difícil às vezes difícil de diagnosticar, porque ela é como ela troca de roupa várias vezes. Uma vez está de camiseta, outra está de terno. O que eu quero dizer com isso? A sífilis primária, quando ela começa, ela se caracteriza pela formação de uma úlcera, uma ferida, de pequeno a médio tamanho, indolor, não dói. Não dói. Costuma, às vezes, dar uma íngua na virilha. No homem, é relativamente fácil de reconhecer. Na mulher, nem sempre, porque se a ferida dá dentro da vagina, ela não vai saber, porque não dói. Porque vai aparecer um caroço na virilha, não vai saber tanta coisa da caroço na virilha, né? Exato. E no homossexual masculino, no gay, se dá dentro do reto também, ele também não percebe. Não sente, porque não dói. Não dói. Quer dizer, o tratamento é complicado. Quando você reconhece o tratamento, é feito com bezetacil. Tem um outro fenômeno que eu até há uns 20 anos atrás, a gente chegava aparecia. É muito comum no álcool acontecer, apareceu uma feridinha no pênis, não dói. Vai aonde? Na farmácia. Chega na farmácia, antigamente o farmacêutico passava uma pomadinha bezetacil.
Há uns 20 anos atrás foi proibido aplicar a bezetacil em farmácia, porque tinha aqueles casos de reação, né? Então a gente só aplica a pomadinha. A bezetacil trata a sífilis. A pomadinha não. O caroço, desculpa, a ferida, a feridinha, passa, mesmo que você não faça nada, passa algumas semanas, ela some. Aí ela vai para, ela muda de roupagem, a sífilis secundária aparece dali a 1, 2 meses. A pessoa às vezes nem relaciona aquilo com a ferida que teve lá atrás, que pode ser no pelo, pode ser na boca, depende da sua opção sexual, do que você gosta de fazer, no lábio, na língua. Some. Às vezes o mesmo médico, se não é atento, ele deixa passar isso daí, passa uma pomadinha e melhorou, foi a pomadinha que melhorou. Não, melhorou porque tinha melhorado. Depois de 1, 2 meses é a sífilis secundária. Sífilis secundária, quando aparece, ela já vem mais florida. Manchas no corpo, às vezes a pessoa acha que é uma alergia, às vezes acha que é rubéola. Às vezes pode ter umas lesões na boca, no ânus, queda de cabelo. E uma coisa que é mais ou menos marca registrada, manchas vermelhas e descamação nas mãos e pés. Na palma da mão e planta do pé. Aí, dá febre, a pessoa passa um pouco mal. Se tratar como alergia, desgraçadamente vai melhorar também, porque ela some. Vai melhorar. Vai melhorar. Some com o tempo. Vai voltar dali a 10, 15, 20 anos na sífilis terciária, ou 30 anos, que é mais grave, ela pode causar demência, ela pode causar cegueira, lesão cardíaca. Tem uma coisa que me impactou, que eu não esqueço, quando eu estava no 5º ano de faculdade, a gente fez um estágio no Hospital Cândido Ferreira, que é um sanatório em Campinas, um hospício. E na época tinha o professor lá, o Paulo Dalga, estava fazendo, o La Ronda estava fazendo o mestrado, o doutorado dele, que era ver daquele pessoal que está internado como loucura, se não tinha sífilis no meio. E a gente, foi o lugar que eu mais funcionei líquor na vida, porque eles iam lá, os loucos iam lá, você põe esse grau, colhia o líquor. Tinha muito louco que internado como causa psiquiátrica pura, ele tinha sífilis. E enlouqueceu por causa da sífilis, que pode causar demência e loucura. Deixa eu só entender, então. Na primeira fase, de repente, é uma pessoa com 20 anos. Tem uma feridinha que, de repente, some. Aí, se não souber que é para dar secundária. Se não reconhecer na secundária, que vai passar também... Lá na frente, quando tiver com 50, pode 60, 70 pode anos, ficar demente, louco, pode ter doença cardíaca, pode causar cegueira, tem caso de cegueira, tem caso de lesão articular, que fica com lesão dos... Então, o que a gente está plantando agora, nós vamos estar colhendo ainda lá para 2030, 2035. Doutor, me fala uma coisa, o poder público está fazendo alguma coisa a respeito? O senhor que trabalha com... Não, na verdade, o produto em certo aspecto tem atrapalhado. Por exemplo, falar um português. Passado, todo mundo sabe que está tendo há muitos anos, uma série de Brasil deixou de produzir penicilina. A penicilina era produzida no laboratório de Uruguai, em Santa Catarina. Parou de produzir, começou a comprar da China, ficou dependendo da China. A China começou a ter trabalho com a produção, nós ficamos dependendo, porque para mim isso é uma aplicação estratégica, como meses, sem ter como tratar decentemente. Criança recém-nascido com sífilis, pessoas com sífilis cerebral, não conseguia tratar. Inclusive, a crise foi tão feia que o Estado de São Paulo soltou uma nota técnica, falou como fazer um tratamento tabajara para esses casos, aí para não dizer que não estava tratando, uma mistura de ceftriaxona com tetraciclina, com outras coisas, porque não tinha penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto em 1940, porque não só o Brasil, isso aí foi mundial. Todos os países ficaram completamente dependentes da indústria chinesa. A China deu um espirro, ficamos sem uma medicação estratégica aqui. E não é difícil fabricar. Agora, o Brasil tem laboratórios, tem o da FURP, tem o laboratório de estudo do Biobanguinhos, tem a LAFEP Pernambuco, tem o QEGO, tem o Goiás. Ele pode pegar um desses laboratórios e vai produzir penicilina aqui porque é do interesse nacional. Existem certos medicamentos que eu imagino que deveria ser tratado como não de segurança nacional. Por exemplo, febre amarela. A gente teve agora aí essa história toda, começou lá a vacina. O Brasil produz. Produz febre amarela, mas não produz a penicilina. Não, porque não se estava dando valor. Agora, o que eu fico aborrecida, porque já há anos que se sabe que isso está acontecendo, há anos que está tendo problema no fornecimento de penicilina. Monta uma planta e produz. A tecnologia de penicilina tem 70 anos. 70 anos, não é uma coisa de ponta.
Bom, doutor, o senhor está vendo que o nosso assunto estica, não falando só sobre sífilis, eu quero falar ainda sobre febre amarela. Vamos embarcar nessa e depois ainda, se der tempo, AIDS e também dengue, zika e chikungunya. Quer dizer, vamos falar até depois da manhã, vai demorar esse a gente vai negócio? estar conversando. Bom, febre amarela, vamos voltar um pouquinho de tempo atrás. Espírito Santo, deu aquela história dos macacos, muita Minas, gente... começou em Minas. Minas. É verdade. Começou Minas, no Vale do Rio depois Doce. Espírito Santo. Começou no Vale do Rio Doce, depois Vale de Quitinhonha e veio descendo pela Zona da Mata. Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive em alguns pontos, até aqui sul de Minas, tivemos aí alguns casos perto aqui de Poços de Caldas. Tivemos uma morte aqui americana, que adquiriu importado em Monte de lá Alegre pra do cá. Sul. É uma doença também que era para ter sido erradicada. Não. Não. Febre amarela, não. A silvestre, não. Não, silvestre não. O que acontece, assim, uma coisa que o pessoal não tem noção, existe um sistema, como a febre amarela foi um problema gravíssimo, urbana, até a Primeira Guerra Mundial, existe uma contabilização de casos que é feita desde a década de 20. A gente sabe aproximadamente quantos casos a gente tinha de febre amarela silvestre desde os anos 20, do século passado. Isso que teve agora foi o maior surto em 100 anos. Em um século, tá? Foi muito feio. E tudo indica que tem alguma coisa a ver com o desastre de Mariana. Sim. Porque começou, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa, mas ninguém imaginava que ia ser desse tamanho. Porque os primeiros casos foram na região do Vale do Rio Doce. Talvez, a gente está especulando, deve ter os mosquitos que transmitem a febre amarela silvestre não é o Aedes aegypti. São hemagogos e os sabetes. São mosquitos silvestres, com a parte do ciclo deles, é tudo na mata, mas uma parte do ciclo larvário dele também é na beira do rio, remanso. E o predador natural dessas larvas é perereca e peixe. Você acabou com as pererecas e os peixes. Circula naturalmente aquilo lá, mas... Teve uma explosão. Teve uma explosão e a coisa veio com um ímpeto tão grande, como fosse uma onda de um tsunami, Da mesma maneira que veio respingar até aqui no estado de São Paulo. O grosso foi lá. Os Vale do Rio Doce, que tinham, seguindo, como é clássico, seguindo a zona ribeirinha, tanto que eu me lembro, estava conversando, quando minha esposa falou, minha esposa de Poços, falou, morreu um macaco em Poços. Falei, exato. daqui a pouco vai chegar aqui, porque tanto o camanducaia, o jaguari e o atibaia nasce na Mantiqueira, porque vai seguir a galeria da Mantiqueira. Então, o que aconteceu, assim, do jeito que vi, inesperado. A questão do macaco, o macaco é vítima, não é causador. Exato. O mosquito, ele tem a mosquito contaminada, a fêmea, ela já coloca o ovo. O ovo já nasce, já tem o vírus no ovo, a larva já nasce infectada, vai dar um mosquito adulto infectado. Teve desculpa interromper, doutor, a respeito de uma possível alteração genética desse mosquito? Não, o mosquito está fazendo o serviço que ele sempre fez. Só que é o seguinte, agora onde tinha 10 mosquitos, passou a ter 10 mil, porque você tirou o predador natural principal do mosquito. O mosquito ele é mais predado na fase larvária, que ela é mais exposta. O mosquito voador é mais difícil de ser do predador pegar. Então, cara, tem a ver com aquilo. Óbvio que tem que haver, porque senão poderia ter coisa. Aquela região de Minas era considerada indene, porque quase não tinha febre amarela. A gente ficava com febre amarela preocupado. Mato Grosso, Centro-Oeste, Amazonas. E veio de onde ninguém esperava. Por outro lado, já se sabia desde o ano 2003 que estava havendo um deslocamento da fronteira da febre amarela. E regiões do estado de Minas, que era para, em 2007, se esperava até 80%, 90% de cobertura, estava com 30% de cobertura vacinal. Só estava... Esse bloqueio foi suficiente para dar essa segurança? Pelo menos agora não está com aquela intensidade. Não tem nada a ver com o bloqueio. Nada a ver. Tem a ver com o clima. Surto de febre amarela é estudado há um século. Desde os anos 20. Febre amarela silvestre. Ele começa entre novembro e dezembro e termina entre abril e maio. Faça o que você fizer. O bloqueio vacinal nos locais mais acometidos impediu do negócio expandir mais, mas o fim do surto não tem nada a ver com a vacinação. Nada a ver. Inclusive, se fosse para levar a ferro e fogo, teria que vacinar toda a região sudeste. Por que não foi vacinado? Porque não existe vacina no mundo para isso. Tem 3 produtores no mundo só de vacina de febre amarela, que são... credenciados para exportar vacina. E aqui, a do Brasil, o Fiocruz aqui no Brasil, tem um na França, que é a Sanofi Pasteur, tem um na Rússia,
E tem mais 2 laboratórios, um na China e um nos Estados Unidos, que produzem, mas não são autorizados pela MS para exportar, só para uso local. Não tem como. E o Brasil já tinha emprestado 1 milhão de doses para Angola, que tem um surto de febre amarela urbano, que é muito mais grave em Luanda, com dezenas de milhares de casos. Ele emprestou porque não sabia, obviamente, se soubesse que ia acontecer, não tinha emprestado. Mas o governo pediu, eles estão em crise, um país amigo, foi emprestado. Então a gente estava com estoque baixo. O estoque de vacina de febre amarela mundial está 0. Bom, doutor, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Vamos falar com o doutor, porque de repente as informações são rápidas e fáceis de a gente absorver muita coisa que a gente sabia, muita coisa que eu não fazia ideia. Por exemplo, essa história da febre amarela ter sido contida pelo próprio ciclo, não pelo bloqueio. Bom, a gente vai para o rápido intervalo. Na sequência, para encerrar o programa, vamos estar falando sobre AIDS nos jovens de hoje. Pode ser? Daqui a pouquinho. A Clínica Barbosa oferece serviços na área de odontologia, como implantes, tratamento de canal, próteses e de audiologia, como aparelhos auditivos invisíveis com pacotes exclusivos da Audium, pilhas gratuitas por 3 anos, garantia de até 4 anos de fabricação nos aparelhos, aparelhos auditivos da marca Phonak, teste imediato, financiamento e parcelamento em até 60 vezes para aparelhos auditivos. Rua Graça Martins, 534, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3463-1804. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19-3621-7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Ok, estamos de volta aqui pela Rede TVN com o nosso programa SPN TV News. Estou aqui falando com o Dr. Arnaldo Gouveia, ele que é infectologista. Vários assuntos aqui não faltam, né? Doutor, falamos sobre o retorno, entre aspas, da sífilis, também da febre amarela, dessa história que aconteceu. Deu uma acalmada agora, pelo menos, por causa do ciclo que acabou, né? Não por causa agora do bloqueio. Só em novembro do ano que vem, não tem nada a ver com bloqueio. Nada a ver com bloqueio. E por falar em bloqueio, os jovens de hoje não conhecem a AIDS ou perderam o medo? Desculpa, novembro, dezembro desse ano, não é do ano que vem, esquece. Da febre amarela, né? Agora, a AIDS. Sim. Perderam o medo ou não conhecem? Os dois. Os dois. Eu falo, apesar do HIV ter em todos os estratos populacionais, tem certos grupos que são desproporcionalmente afetados. Basicamente, gay em geral. E tem sido notado os de faixa etária, os mais novos. Quem é mais velho, sobreviveu ao boom da AIDS. Dos anos 80, principalmente. Sim, dos anos 80 e 90. 80 e 90. Eles têm todos viram amigos morrerem, viram pessoas morrerem, e são mais cautelosos. O pessoal da geração atual, depois do coquetel, que depois de 95, 96, particularmente depois do que a vida sexual depois do ano 2000, não tem essa memória coletiva de grupo social. Então, são bastante imprudentes, muito imprudentes. Então, tem aumentado nesse extrato, e não só no Brasil, isso é mundial. Lembra a história quando começou os grupos anti-vacina dos Estados Unidos, que falaram, não vamos dar vacina, que a vacina foi mal, porque tinha perdido do sarampo. Tinha perdido a memória do que é sarampo. Agora estão tendo epidemia de sarampo, falando, todo mundo assustou de novo. Então, perdeu a memória. Isso tem a ver com um tratamento extremamente efetivo,
O tratamento hoje em dia é muito fácil de tomar, porque o tratamento base é de 1 ou 2 comprimidos só por dia. Antigamente era complicado, tinha um monte de comprimidos. Você devia tomar 20 por dia. 20 por dia. A gente chamava coquetel, né? Agora virou shot. Dá uma coquetel, um shotzinho. Pequenininho. Cowboy. Cowboy. E como está muito fácil, extremamente efetivo, a pessoa tratada não depois de 6 meses tratada, não transmite HIV. Então, eu acompanhado um monte de casais de saúde discordantes. A pessoa, se um do casal toma o remédio certinho, simplesmente não passa. Tem um estudo chamado estudo Parter nos Estados Unidos, está confirmando justamente isso. Tem muita gente que para de tomar? Não, pouca. Pouca gente. Pouca. E as pessoas não morrem disso mais, exceto, quem que eu vejo morrer hoje em dia? As pessoas que já descobrem, usualmente de estratos sociais mais complicados, você pessoal drogadito, alcoólatra, psiquiátrico, ou que descobre a doença muito tarde, ou que não se trata. Esses são os que a gente tem visto morrer hoje. Mas é que nem antigamente, que chegava naquela enfermaria municipal 20 anos atrás, 3, 4, 5 morrendo. Toda semana testado de óbito. Graças a Deus, isso acabou. A gente pode falar que hoje morre de AIDS quem não tem conhecimento. Quem quer. Quem quer. Quem quer, porque todo mundo tem conhecimento. Eu ia perguntar. Não tem mais, ninguém pode alegar que não tem conhecimento. Só morre de AIDS quem quer. Popular. Quem quer. Quem quer. Tipo, é que nem pessoal que pega, tem aqueles amigos que saem de carro, entra no racha sem cinto de segurança, vai racha, não usa cinto de segurança, pô. Não é ignorância, é estupidez. Então, nessa faixa em particular, há uma... A faixa de quanto? De 15 a 28? De 18 aos 30 anos. 18 aos 30 anos. E está aumentando. De novo. Eu tenho visto casos que a pessoa pega sífilis 2 vezes no ano, com HIV. Eu falei, pô, meu cara, pelo amor de Deus, uma vergonha. Porque sabe que não morre mais de AIDS, mas tem as outras coisas. Tem HIV, tem hepatite C, tem hepatite B, tem sífilis. Uma das coisas que tem aumentado a sífilis, eu acho que é a perda do medo da AIDS. Que a pessoa usa menos preservativo, pega mais sífilis. Meio que a sífilis é mais fácil de transmitir. A AIDS é mais tchaca na buchaca mesmo. Sífilis você pega no sexo oral, coisa que a AIDS é excepcional, é muito mais fácil de transmitir, né? Mas é óbvio, com camisinha é muito mais difícil você pegar sífilis do que sem. E AIDS com camisinha você não pega, simplesmente não pega. Exatamente. Então é falta de cuidado, né? O pessoal relaxou, perdeu, e eu acho que, e aí entra, eu já falei uma vez, uma parte é culpa da sua classe. Da minha? Os comunicadores sociais não estão sendo efetivos, não estão conseguindo atingir essa população. Estou tentando fazer a minha parte, trazendo o senhor aqui para falar esse respeito. Isso, só precisa uma pessoa que é ligada ao do governamental, principalmente, e das organizações sociais, não estão conseguindo sensibilizar os grupos-alvo que estão sendo desproporcionalmente atingidos. Mas, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Antigamente, as campanhas que o governo fazia a respeito da própria AIDS e outras doenças aí, hoje o governo, eu não vejo propaganda não vejo campanha nenhuma a esse respeito. Às vezes o pífia, o que eu vejo é pífia. Exatamente. E, assim, não é só a nossa classe. Está querendo ser excessivamente politicamente correto, não está atingindo que... Não adianta querer ser... A doença não está cometendo igualmente todo mundo. Tá? Quem faz sexo anal está em maior risco, porque o risco até fisiológico é maior mesmo, está tendo mais, e essa molecada está pegando a 3x4. Isso eu vejo a dia no meu consultório. Eu não estou mais no serviço público, eu fico imaginando, se no meu consultório está assim, imagina eu vi no ambulatório. Eu sou serviço público, só vejo no municipal, que é já lá na ponta quando já está morrendo, que é péssimo. É pior ainda. Doutor, olha, eu estou agradecendo a sua participação, mas já estou convidando para daqui uns 30 dias, quando o senhor estiver tranquilo como hoje, né, que foi as coincidências da vida, né? De repente deu tudo certo para trazer o senhor aqui, né? Não, porque é legal a gente, de repente, falar com pessoas que, de repente, eu já conheço o senhor há muito tempo, que explicam de uma maneira que o pessoal de casa absorve e entende o que está acontecendo, entendeu? A respeito de AIDS, a respeito de sífilis, febre amarela e outras coisas mais. Pode ser? A gente volta a conversar. Mas com uma pauta menos ambiciosa. Menos ambiciosa. Tem muita coisa, né? Mas a gente vai falar. Vamos falar depois também de outras coisas. Obrigado. Obrigado pelo convite. Tá certo. Pessoal, bom, estamos indo embora, voltando amanhã, a partir das 11h30. Na sequência, o Clóvis já está por aqui, rodeando o ambiente com seu giro total, ao vivo aqui pela Rede TVI. Daqui a pouquinho ele está no ar. Tchau, até amanhã.